Hoje distribuímos finalmente o roteiro com os textos resumidos de todas as disciplinas e que este conjunto de textos é publicado a cada semana, na semana do exercício. Hoje mesmo, agora há pouquinho, eu publiquei a terceira disciplina no site prazerdapalavra.com.br. Você que está em casa, então, não precisa se achar inferiorizado por não ter o caderno. Você pode ler os textos, então, também na página minha, prazerdapalavra.com.br. Vamos começar, então, com uma oração. Depois nós teremos um solo pelo irmão Itamar. E, ao final, vamos ter também um dueto com ele e a irmã Noêmia Marcelino. Qualquer irmão ou irmã que desejar orar, então, agora, poderá se levantar e dirigir a sua palavra de oração, onde quer que esteja nesse instante, por favor. Amém. Nossa disciplina hoje, número 3, nossa Academia da Alma 2009, trata do discernimento. Primeiramente, quero fazer uma observação, que é a seguinte. Os dons espirituais, nós podemos classificá-los em alguns grupos. Eu, então, uso a seguinte classificação: dons espirituais manifestacionais, que são aqueles dons que se manifestam de forma espetacular, extraordinária, não a toda hora, não a todo tempo, como, por exemplo, o dom da cura. Os dons espirituais motivacionais, que são aqueles que integram a nossa personalidade, nosso modo de ser, como, por exemplo, o dom do socorro. É algo sempre presente na nossa vida. Outro tipo de dom é o dom, ou são os dons espirituais oficiais, cujo exercício representa, na verdade, uma ocupação, um ofício como o de pastor, o de mestre. E os dons voluntários, que são aqueles dons que Deus não nos pede, mas recebe, como o martírio e o celibato. O dom de discernimento dos espíritos é um dom elencado junto com os dons manifestacionais. Isto é o dom rigorosamente de discernir um espírito mau, isto é, um demônio, um emissário de Satanás. É importante termos isso em mente, porque a partir então dessa expressão, que só aparece uma única vez em todo o Novo Testamento, 1 Coríntios 12:10, na lista de dons, nós estamos tomando esse termo para ampliá-lo, para, de certo modo, também entrar na categoria de um dom motivacional. Não por uma decisão própria, mas à luz de todo o contexto bíblico. A palavra que o apóstolo Paulo usa, e repito, uma única vez em todo a sua lista, é uma palavra que tem a ver com essa capacidade de perceber o espírito do engano, do erro, sob a forma de acerto ou de luz. Ora, isso se dá nas mais variadas dimensões. Eu dou então essa primeira introdução, vamos ouvir então agora
uma música para a gente abrir um pouquinho o horizonte e pensar em discernimento numa perspectiva mais ampla. É o que nós queremos fazer aqui, sem excluir de modo nenhum a perspectiva manifestacional, mas ela não é a única. Então, irmão Itamar, agora acompanhado da irmã Claudiane, vai nos trazer uma canção para a nossa inspiração. Muito obrigado por sua participação. Em breve a vida vou findar, aqui jamais eu cantarei, pois meu bem céu irei morar, lá na presença do meu Rei. Ali a voz me soará de Cristo eterno Redentor, fiel bom servo bem está, desfruta o gozo do Senhor, e face a face vê-o-ei, de graça salvo cantarei, e face a face vê-o-ei, de graça salvo cantarei. Por meu Jesus eu vou viver, fazer a minha luz brilhar, e cada dia vou fazer aquilo que ao Senhor honrar, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. Muito obrigado, irmão Itamar Coelho. Um dos livros mais valiosos que eu já li é o livro do Dr. John Stott, intitulado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, cujo pensamento está resumido nesta síntese que eu coloco aqui no item para pensar. Diz então Stott: recusemo-nos a nos tornar ou tão absorvidos com a palavra de Deus que acabemos fugindo dela e deixando de confrontá-la com o mundo, ou
tão absorvidos com o mundo que nos conformemos com ele, deixando de submetê-lo ao julgamento da palavra. A primeira atitude ele chama de escapismo e a segunda de conformismo. Escapismo e conformismo, diz então Stott, são erros opostos, mas nenhum dos dois é uma opção cristã. Nós somos chamados a ouvir em dobro, ou seja, ouvir tanto a palavra quanto o mundo. Quando se aposentou, em 1963, o teólogo Karl Barth disse o seguinte, que a tarefa de um cristão, estou aqui simplificando, não estou citando rigorosamente como ele disse, é ajoelhar-se sobre o jornal do dia e sobre a Bíblia. Isto é, sob um joelho a Bíblia, sob outro joelho o jornal. De fato, nós cristãos tendemos muito a uma atitude que, desde Feuerbach, antecessor de Karl Marx, recebeu o nome de alienação. Um autor chamado Tertuliano, Quintimo Septimo Florence, nome, né? Mais ou menos no ano 202, ele disse o seguinte: tudo que é do mundo é estranho ao cristão. Então, no decorrer da história do cristianismo, acabou-se de fato desenvolvendo a ideia de que o cristão é alienado. Nesse contexto, inclusive, nos anos 70, 80, havia nos cenários cristãos evangélicos autênticas cruzadas contra a televisão. Não contra este ou aquele programa de televisão, mas contra a televisão. A leitura de jornais não é algo estimulado. A leitura de livros também não é algo muito sugerido a partir dos púlpitos. Por quê? Nós temos a revelação da palavra de Deus, ela em si é completa. Não, não é completa. Ela é completa para os fins a que foi escrita. Mas a Bíblia, por exemplo, não interpreta o mundo, porque isso é uma análise sociológica. Não conta a história do mundo, porque é uma tarefa da história. Não explica o corpo humano, porque é uma tarefa das ciências da saúde. Claro que, como diz Jesus em João, como diz João, melhor dizendo, à luz do ministério de Jesus Cristo, que o que ali está é suficiente para a nossa salvação. Mas o mundo ao qual nós ministramos, ou se não queremos dizer isso, o mundo no qual nós vivemos tem leis próprias, regras próprias, que demanda este mundo discernimento. Nós, às vezes, somos ligeiramente críticos com relação aos políticos, aos sistemas políticos em geral. Mas nem sempre nós entendemos os mecanismos que regem a vida política. Por nos faltar conhecimento, por nos faltar uma consciência crítica. Discernimento, portanto, está aqui neste contexto de nos ajudar a cada um de nós ser contemporâneo do tempo em que nós vivemos.
Nosso objetivo é que sejamos ajudados a ver o mundo, julgar o mundo e agir. Na nossa perspectiva de cristãos, não agir segundo nós achamos, mas agir segundo a palavra de Deus nos diz para agir. Para olharmos o mundo com os olhos de Deus, nós temos que olhar o mundo. E olhar o mundo é uma tarefa de discernir. Por isso, Stott diz que nós temos um trabalho dobrado. Nós temos que ouvir o que o mundo está dizendo, se queremos viver bem neste mundo. Sobretudo, se queremos falar a este mundo. Quais são as perguntas que o mundo faz? Para que nós forneçamos as respostas vindas da palavra de Deus. Então, esse é o contexto geral que nós queremos usar para tratar do tema do discernimento. Conto aqui uma história pessoal. Eu trabalhei num determinado lugar, num cargo muito elevado, o segundo na hierarquia da organização, e isso me dava acesso diário aos donos daquela empresa. E algumas pessoas almejavam o meu cargo, é totalmente normal isso, ou um cargo similar ao meu, e buscavam se aproximar de mim para que eu os aproximasse de quem decidia, que eram os donos do negócio. E tinha uma pessoa que todo dia dava um jeito de falar comigo, ou por telefone, ou pessoalmente, e às vezes isso não acontecia. Eu ia embora pegar o carro no estacionamento, lá estava ele pegando uma coisa no carro, ali, como é você, se encontrando comigo sem querer. Eu nunca percebi isso, até apresentei essa pessoa aos donos, que até o convidaram para exercer uma certa função, até hoje, ou até ontem, estava nesta função, graças à minha intermediação. Muito tempo depois, é que eu reparei, que eu percebi que as coincidências todas eram armadas, para que eu o visse, eu me lembrasse dele. Os telefonemas, as situações, tinham uma intenção clara de me usar. Tenho uma dificuldade com relação a esse ponto, não me trouxe nenhum prejuízo, mas me faltou discernimento. Eu percebi, eu até podia indicá-lo, porque de fato eu o fiz porque ele era competente, era a minha avaliação, percebendo ou indicá-lo ou não, mas eu não percebi que era um conjunto de artimanhas para obter um determinado favor. No caso, não foi porque eu não o faria se eu não achasse que ele era próprio, mas tinha outras pessoas próprias que eu poderia indicar e não a ele. Há aquelas pessoas que estão sempre na hora certa, no lugar certo, mas tudo planejado, estudado, não é? Alguém vai passar por aqui, a pessoa que quero que me veja, então eu me assento naquele lugarzinho ali, que vai me ver e dizer assim, oi, tudo bem? Bom, eu fui visto, já posso estar indo embora. Vocês sabem como é que é assim no mundo profissional, é assim que a coisa funciona. E nem sempre a gente percebe. Pessoas se aproximam de nós, tirando agora o contexto profissional, e você chega a pensar que elas são amigas, que elas procuram por amizade. Muitas vezes é verdade, mas às vezes é por interesse. E você só descobre que é por interesse, às vezes, muito tempo depois, com alguma circunstância da experiência que vamos vivenciando. Isso é um dos elementos do discernimento de espírito, de perceber, embora atrás da amabilidade, do sorriso, do gesto, do presente que dê, qual é a intenção da pessoa? Porque é a motivação que realmente
vale a pena nos relacionarmos com uma pessoa que de fato gosta de nós. Não porque vai nos causar uma certa impressão para receber em troca algum tipo de benefício, às vezes meramente subjetivo. Nós precisamos, para viver, e usamos isso a toda hora, discernimento. Quando recuar, quando avançar, quando calar, quando falar. Isto é sabedoria de vida ou discernimento. Mas isso é uma disciplina, é um exercício. Então, o Novo Testamento nos ajuda a pensar no discernimento em 3 categorias. Página 9, coluna B. Primeiramente, então, como eu comecei esse estudo, o discernimento de espíritos sobrenaturais, que é a expressão diacrino, que aparece em 1 Coríntios 12, 10. É aquela capacitação do Espírito Santo de Deus, que leva então o cristão a perceber se uma pessoa diante de nós fala a partir de espíritos malignos ou é um emissário do Espírito Santo de Deus. Trata-se de um carisma, de um dom espiritual específico concedido pelo Espírito Santo e é, por exemplo, necessário, aqui nesse texto o apóstolo Paulo é usado nesse sentido, para que nós possamos discernir um espírito maligno. Há algum tempo ocorreu o seguinte episódio comigo. Uma pessoa do sexo feminino me procurou e disse que era possessa há muitos anos por alguns demônios, já tinha passado por várias igrejas e ninguém tinha conseguido expulsar os demônios. Então eu marquei com ela um encontro, chamei um pastor mais experiente do que eu para participarmos daquele momento e oramos expulsando aqueles demônios. Quando acabamos de orar, depois de 1h30, 2 horas de oração, eu perguntei a ela, como é que está? Não saíram todos ainda. Oramos mais um pouco, a resposta foi a mesma. Já pelas 2 da manhã, nós então a mandamos para casa. E ela voltou a estar comigo mais umas 2 ou 3 vezes. E eu comecei a perceber que eu sabia quando o demônio ia se manifestar. Eu disse, o demônio é muito burro. Porque ele dá todas as indicações que vai se manifestar. Aos poucos eu fui percebendo que ela não tinha demônio nenhum. Era um distúrbio de alguma natureza, não sou desse campo para perceber, que ela forjava para obter das pessoas um tipo de piedade. E ela começou a ler livros sobre o assunto, a frequentar igrejas que praticam exorcismos, em grandes quantidades. Ela aprendeu como é que é. E eu comecei a perceber. Agora ela vai fazer tal gesto, agora tal movimento. Eu sabia todos os movimentos dela. Então eu disse, olha, num certo momento, olha, você, sem dúvida alguma, o demônio usa a sua fragilidade, mas você tem um outro tipo de problema e deve buscar ajuda médica psiquiátrica. O seu problema não é essencialmente de natureza espiritual. E ela nunca mais apareceu. Então, estou dizendo que naquela hora, Deus me capacitou uma única vez, e eu não tenho o dom de discernir espíritos nesse sentido aqui, para perceber o engano. Que não deixa de ser uma manifestação demoníaca, mas naquele caso especificamente, era uma pessoa fragilizada, doentada, e que tinha que ser tratada para que ela pudesse ser curada. Eu estou trazendo esse exemplo
para mostrar que, então, o dom de discernir espírito é perceber se de fato aquilo é algo demoníaco ou não. Tive uma outra experiência já há muito tempo, da qual eu não tive a menor dúvidas. De que aquela moça, no caso também era uma moça, isso já tem, não foi aqui nesse lugar, foi em outro estado, que era uma manifestação demoníaca. Nós oramos, e não foi uma só vez, foram várias vezes ao longo de muitas semanas, até ela ficar completamente livre daqueles demônios. Então, estou dando esse exemplo para mostrar que, de fato, existem possessões demoníacas, mas também existem doenças que simulam. Por exemplo, o que demanda de nós um discernimento para não tratar uma doença como possessão, nem tratar uma possessão como doença. Só o Espírito Santo para nos capacitar para essa finalidade. Então essa é uma categoria, é uma forma em que nós somos capacitados por Deus para discernir espíritos. Então, essa é a categoria que eu chamei aqui de espíritos sobrenaturais. Mas há, usando aqui um pouco de liberdade com metáforas, os espíritos naturais, que são aquelas pessoas com as quais convivemos e cujo ensino ou cuja prática parecem de Deus, parecem provir de Deus, mas não provém de Deus. E a gente, infelizmente, convive com isso em todos os tempos. Há algum tempo, eu estive numa igreja, já contei essa história várias vezes, e lá pelas tantas o pregador, que era candidato a ser pastor da igreja, disse o seguinte: Deus me revelou que Janes e Jambres eram os nomes dos encantadores do Egito ao tempo de Moisés. Eu pensei, como Deus revelou a ele isso, se isso está na Bíblia? Está escrito isso no Novo Testamento. Mas aquilo ele usava como maneira de impressionar. Esse pastor é bom porque Deus revela a ele, né? Então vamos convidá-lo como nosso pastor, e convidaram. E eu virei então para quem estava do meu lado e disse: esse cara vai dividir a igreja. Que quem procede assim é mentiroso, divide igrejas. 7 meses aquela igreja que era unidíssima se dividiu, não só a igreja, mas famílias inteiras foram se dividindo. Nós cruzamos na vida com pessoas que têm estes comportamentos que demandam de nós discernimento. E ali no caso foi muito simples. Qual foi a arma que o Espírito Santo usou? Simplesmente o meu conhecimento da Bíblia. E certamente as pessoas também que estavam ali perceberam: peraí, isso está no Novo Testamento? Como é que o cara diz que Deus revelou a ele? Porque isso é muito interessante, gente. Há muitas pessoas dizendo que há coisas na Bíblia que não estão na Bíblia. Como, às vezes, as pessoas não leem a Bíblia, né? Só em tom de anedota, eu, há muitos anos, tomando café num bar, um atendente virou-se para o outro e disse: como diz a Bíblia, ao 1000 chegarás, do 2000 não passarás. Claro que estou falando dos anos 80, né? Aí eu disse: olha, isso não está na Bíblia. Claro que está. Não está na Bíblia. Foi difícil convencer o rapaz que aquilo não estava na Bíblia. Meramente, o seu colega ouviu aquilo e acreditou, porque não conhecia a Bíblia. Tive um professor da FRJ,
curso de comunicação, desculpe, anos 70 também, eu sou muito antigo, né? Que num discurso de saudação lá, um professor homenageado, tornado emérito, ele disse, como diz São Bento na Bíblia, eu era representante dos alunos, né? Aí quando acabou, eu disse, professor, seguinte, São Bento foi assim uns 5 séculos depois da Bíblia. Não, professor, não tem isso na Bíblia. Foi muito difícil eles se convencer, um cara de alguma credibilidade, de que São Bento não escreveu nenhum versículo no Novo Testamento, né, que ele não conhecia, certamente nunca deve ter aberto, mas certamente impressionou a muita gente. Que pensamento bonito, hein? Na Bíblia de São Bento, bom mesmo, gostei. Espero que não tenha procurado, porque talvez não, com certeza não iria achar. Então o conhecimento, no caso da palavra de Deus, sem dúvida é a nossa grande arma para nós evitarmos o engano. Ao tempo do Novo Testamento, quando não havia o Novo Testamento, só o Antigo Testamento, as igrejas recebiam os didáscalos, os mestres, os professores, os pregadores ambulantes, como o próprio Paulo era um didáscalos, nesse sentido. Como saber se aquele didáscalo que falava a palavra de Jesus ou dos apóstolos era verdadeiro ou não? Então a igreja teve que desenvolver alguns recursos para saber esse fala a verdade ou não. Por exemplo, primeiro critério que ela desenvolveu, se a pessoa, se esse didáscalos pedia dinheiro. Acabou de pregar, pedia dinheiro, estava excluído, não era de verdade. Outro era se ele chamava atenção para si ou para Jesus Cristo. São critérios até hoje válidos para discernir, no caso, pregadores que provêm do Espírito de Deus e aqueles que não provêm do Espírito de Deus. Quando Paulo escreve aos Colossenses, sobretudo, muitas pessoas ensinavam aquilo que o apóstolo Paulo chama de rudimentos do mundo, mas com a cara de verdade bíblica. E muita gente foi levada, como diz o texto bíblico, por esses ventos de doutrina ao longo da experiência. E até hoje, infelizmente, isso é verdade. É impressionante. Eu soube há algum tempo, é algo vexatório, até mesmo inadequado para o horário das 8 horas da noite. No Mato Grosso, num contexto bastante pobre, um pregador se apresentou e disse que o Espírito Santo era transmitido por ele às pessoas através do esperma, do ato sexual. Então as mulheres da igreja que quisessem ter o Espírito Santo, a história, os irmãos imaginam o resto. Mas evidentemente ninguém caiu no conto desse pregador, certo? Errado. Foi preso porque o marido denunciou, porque a sua esposa acreditou. Fora os que não denunciaram. Mas tem cabimento isso? Tem. Falta de discernimento. A pessoa vem e diz, eu venho da parte de Deus. Muito bem, vamos provar o Espírito, para ver se vem mesmo. É isso que é discernir Espírito. Então o pregador diz, não, Deus mandou dizer aos irmãos o seguinte, vamos provar. E como é que se prova? Se aquilo que o pregador diz, seja ele conhecido ou não, confere com o Novo Testamento. Mas, para tanto,
temos que conhecer o Novo Testamento. Então Deus já nos deu as armas, e as armas é a sua própria palavra. Há uma terceira categoria de discernimento de espírito que eu chamo de discernimento do espírito da época. O jeito de ser de uma época, suas ideias, suas ideologias, sejam elas religiosas ou seculares. Esta ou este tipo de espírito é o mais difícil de a gente perceber. Porque o mais natural é que nós façamos uma adesão a esse espírito da época sem nenhuma crítica. A Bíblia chama isso de espírito que procede do mundo. E aqueles que são da luz tendem, pela propaganda, entendida a palavra amplamente, pela repetição, tendem a adotar os valores da época. Não como valores da época. Porque se os valores da época vêm como valores da época, nós não os recebemos. Mas vêm como valores divinos. Aquela imagem, alguém já disse que o diabo realmente não tem rabo, não é peludo e nem feio, e nem fala grosso. Porque se a gente encontrar com um assim, a gente dá no pé. Encontrei com o diabo, estou fora. Sai de mim. Em grego é ekbalon daimonia. Sai de mim, demônio. Mas quando ele vem, falando aqui agora aos homens, né? Na forma de uma mulher bonita, simpática, agradável, quem vai dizer que é o demônio? Geralmente não é, claro, mulheres. Mas às vezes pode ser. Né? Quando o engano vem assim, olha, o caso agora recente, que tomamos conhecimento na Fórmula 1, né? Não sabemos ainda todos os dados, talvez jamais venhamos a saber na sua inteireza. Mas o fato é que mais ou menos se deu o seguinte: para vencer, vale tudo. Você quer vencer? Então faça o seguinte: mas eu não posso fazer isso, é contra os meus princípios. Tem que escolher, ou você fica com os seus princípios, ou você fica com a vitória. O que você quer? Já pensou, por exemplo, se você ganhar na loteria, na cena, digamos, leva 25 milhões. Você constrói o templo da sua igreja e ainda sobra. Não é um bom motivo jogar na cena? Ou você pode sustentar 1000 missionários durante muitos anos. Olha que coisa bonita, que algo nobre, não é isso? Não é? É uma tentação, não é? Assim, tão inocente, com tão bom resultado, né? Vale qualquer negócio. Então, eu temo o espírito sobrenatural, eu temo o espírito natural, mas eu temo sobretudo o espírito da época. Com esse conjunto de valores que 1 João 4, 4 a 5 diz que procedem do mundo. É nesse sentido que, em parte, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Isto é, não é contra pessoas visíveis, mas contra um sistema invisível de valores. Penso que todos aqui concordam que a gente vive num mundo com tais características que parece que isso que está aí
sempre esteve aí e sempre estará aí. Esse jeito de ser do mundo é um jeito que sempre estará aí. É o certo. Essa é a grande luta do cristão. O mundo, e aqui tomando mundo no sentido de cosmos, mas ao mesmo tempo como um conjunto de valores em oposição a Deus, nos tenta para viver por Ele e para Ele. O mundo, ele procura nos sugar, ele precisa de nós para aumentarmos a sua engrenagem. Então, um cristão que não faz parte do esquema, ele é convidado, ele é seduzido, ele é pressionado para entrar no esquema. Por isso, cada um de nós, isso não requer carisma, requer obediência à palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Precisa, na expressão de John Stott, ouvir o mundo. O que é que o mundo está dizendo? Por exemplo, o mundo diz: tudo o que é divertido é bom. Olha como isso é capital. Tudo que é divertido é bom. Logo, o que não é divertido não é bom. Escola não é boa. Nem sempre é divertida. Culto não é bom. Nem sempre é divertido. Então temos que adaptar o culto para que seja divertido, agradável. Não estou propondo cultos chatos, não estou dizendo que a gente confunde as coisas. A motivação qual é? Porque o valor diz tudo tem que ser divertido. E só aquilo que é divertido é bom. E aí, as construções ideológicas vão se fazendo. No Antigo Testamento tem um texto muito interessante de 1 Crônicas 12:32, na versão Almeida revisada, que diz o seguinte: havia na tribo de Issacar, uma das 12 tribos, 200 dos seus chefes que eram entendidos na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. Outras versões dão outro tipo de texto com o mesmo significado. Nós precisamos ser pessoas como os da tribo de Issacar, entendidos na ciência dos tempos. Quem aqui vive no mundo do trabalho? No escritório, na fábrica? Se for identificado como cristão, todo dia vai receber uma pergunta. Dos mais variados tipos. E todas demandam de cada um de nós conhecimento. Porque não podemos apenas responder, a Bíblia diz, mesmo porque sobre muitos assuntos a Bíblia nada diz, a não ser indiretamente. Nos perguntam sobre eutanásia, a partir de notícia, você não acha que realmente não é certo que uma pessoa passando por uma dificuldade muito grande, com muito sofrimento, não é certo então que sejam desligados os aparelhos? Por exemplo, um bebê que nasceu sem cabeça, não é certo que a mãe tem o direito de determinar que ele seja morto?
Você não acha que uma pessoa pode escolher se vai ser heterossexual ou homossexual? Você não acha que não está certo todos os dias? É ou não é verdade? Todos os dias. Nós temos que ouvir o mundo. Aliás, não tem como não ouvir o mundo, porque o mundo é eloquente. Estamos ouvindo toda hora. E a maneira que nós temos de responder é ouvindo o Espírito. Nós não temos outro caminho. Mas isso se aplica ao mundo religioso também. E aí aquela famosa expressão, né, em que os cristãos da Bereia, tendo recebido a mensagem por parte do apóstolo Paulo, não de um didáscalo qualquer, receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Você liga a televisão ou o rádio e ouve um pregador. Falou bonito, mas tem que fazer como os bereanos. Tem que colocar esse texto na peneira, no crivo da Bíblia. Se passar, ótimo. Se não passar, lixo. Porque o espírito da época também está presente, às vezes, no nosso meio. De nossa igreja local ou no mundo televisivo. Então, quero resumir, para caminhar então para uma outra ideia. Nós, para discernirmos o Espírito, precisamos de um desejo genuíno de fazer a vontade de Deus. Não está, penso, aí no roteiro que os irmãos têm em mente. Segundo, nós precisamos de um compromisso com uma vida de oração. Os homens que mais entendem o mundo são homens e mulheres de oração. Precisamos desenvolver a habilidade de reconhecer aquelas coisas que indicam nelas a presença do Espírito Santo. Precisamos de uma convivência em nossa comunidade para convidarmos pessoas que nos ajudem no processo de discernir o Espírito. Precisamos de coragem para dedicar o tempo que for necessário para o discernimento emergir com clareza. Ou seja, não dá para discernir espíritos sobrenaturais, naturais ou da época com superficialidade. Eu acho que precisamos de coragem e habilidade para agir de acordo com os resultados da escolha que nós fizemos. Vou contar uma história real, com dados embrulhados, recente. Fui procurado por uma pessoa de uma família de outro estado moradora, preocupada com a sua filha. Crente, conhecedora profunda da palavra de Deus, que no momento da sua vida
apaixonou-se por uma pessoa que tem convicções religiosas muito distintas, opostas mesmo, àquelas que sempre foram as suas convicções, as quais ela diz ainda manter. E a pergunta que essa pessoa me fez, que me levou, inclusive, a introduzir essa disciplina, foi a de que modo nós podemos ser protegidos para não cairmos como essa menina no engano. Porque, segundo a análise dessa pessoa, de sua família, não só pelo aspecto religioso, mas por outros aspectos comportamentais, emocionais, profissionais, essa pessoa não acrescenta nada à sua filha. Como é que a minha filha se deixou enganar? E mesmo advertida, continua sendo enganada. Eu escrevi o seguinte: a disciplina do discernimento, página 10a, nos protege espiritualmente ao nos ajudar a perceber quem nós somos e, ao mesmo tempo, a notar com quem é a nossa luta. Isto é, se estamos diante de um emissário de Satanás, pronto para roubar, matar e destruir, a disciplina do discernimento nos ajuda de que armas lançar mão e não lançar mal, como está aí no texto. Então, primeira coisa, o discernimento nos protege espiritualmente. Mas nós só somos protegidos espiritualmente se estamos em comunhão com Deus. Segundo, o discernimento nos protege intelectualmente para não sermos sugados por nenhum vento de doutrina, teológico ou ideológico. E aí eu trago um pensamento que C.S. Lewis escreveu sobre um pai da igreja chamado Atanásio de Alexandria, que enfrentou as maiores oposições internas e externas. Sobre ele, Lewis disse então: a glória de Atanásio de Alexandria é que ele não seguiu o curso da época. Sua recompensa, então, é que agora ele permanece, enquanto aquela época, como todas as épocas, já se foi. Abrindo parênteses, a gente olha, por exemplo, para as potências mundiais. Vamos imaginar aqui uma pessoa que nasceu na União Soviética. Já nasceu com um sistema implantado. Ali viveu durante muitos anos. Essa pessoa podia imaginar que um dia a União Soviética deixaria de existir? Esse é o tema do espírito da época. Algum de nós pode imaginar que o capitalismo um dia possa não mais existir? Mas esse não é o primeiro sistema econômico do mundo. E talvez não seja o último. Porque muitos outros já vieram
e não existem mais. Mas às vezes nos parece que só há este. Terceiro, o discernimento nos protege existencialmente. Estou, então, pensando em algo de natureza espiritual, intelectual e existencial. De tal modo que nós possamos, então, ser ajudados em nossa missão de pacificadores. A fé sem obras é morta. Nós precisamos de uma visão crítica da sociedade que nos ajude, por exemplo, a entender os sistemas de comunicação, porque aquilo que nós pensamos, aquilo do qual nós gostamos, vem dos meios de comunicação. Digamos que você, como eu, deteste, por exemplo, o funk. Suponhamos, sejamos de acordo nesse capítulo do gosto. Mas se você viver numa comunidade, num bairro, em que se toca funk o dia inteiro, você vai abominar no começo, mas daqui a pouco vai acompanhar o mesmo batidão. Você vai dizer, para com isso. Bom, não quero experimentar. Porque isso vem através dos meios. Hoje, por exemplo, quem educa os nossos adolescentes para a vida sexual é a música. Ali é a sua escola de vida emocional e sexual. É na música. Que tão displicentemente escutam no seu earphone. Não estou aqui contra o earphone nem contra a música. Estou dizendo que é assim que as coisas funcionam. Temos que entender como é que funciona esse mecanismo. A mesma coisa para o sistema de educação, do judiciário. Se nós não entendemos, nós não poderemos combater. Stott diz o seguinte: nós precisamos ouvir o mundo com atenção crítica, igualmente ansiosos por compreendê-lo, e decididos não necessariamente a crer nele e a lhe obedecer, mas a ter simpatia, no sentido de empatia com ele, e buscar graça para descobrir que relação há entre o mundo e o Evangelho. Aquilo que é negativo, inaceitável, aquilo que é positivo, admissível. Mas, à luz dessa experiência dramática que eu mencionei daquela jovem, eu incluí essa última categoria aqui, segundo o qual o discernimento nos protege emocionalmente, para não tomarmos decisões erradas que tragam prejuízos emocionais, sobretudo nos relacionamentos fraternais ou afetivos. Sem discernimento, a paixão, que é bonita, nos torna cegos, para não vermos até o óbvio. Cegos pela paixão, nós não conseguimos refletir livremente sobre os fatos, julgar os fatos à luz da palavra de Deus. Cegos pela paixão, nós podemos fazer aquilo que contraria os princípios nos quais nós cremos. Por isso o apóstolo Paulo nos recomenda que o nosso exame da realidade deve começar
em nós mesmos. Leio então alguns versículos. Gálatas 6:4. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. 1 Coríntios 11:31. Mas os textos estão mencionados na 10, página 10b, primeiro parágrafo útil. 1 Coríntios 11:31. Se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. 1 Coríntios 2:5. Quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Efésios 5:10. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Discernimento, no entanto, não vem por iluminação, exceto em situações muito especiais. Mas discernimento vem com oração. E é muito interessante, temos vários textos bíblicos que nos pedem para pedirmos sabedoria a Deus. Discernimento vem com oração, com leitura da Bíblia e com estudo. Esses três recursos, então, nos ajudam a não confundir discernimento com preconceito. Nós olhamos para as pessoas e vemos se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, se é branco ou se é preto. O que não tem a menor importância e não diz nada sobre a pessoa. No entanto, às vezes nós não conseguimos ultrapassar essa epiderme. É escandaloso como há cristãos que são preconceituosos. Mesmo no Brasil, com preconceitos de cor. Esses recursos nos ajudam, então, a não confundir discernimento com preconceito. Com autossuficiência, eu conheço as pessoas e nunca erro. Meus olhos batem, essa presta, essa não presta. Autossuficiência. Com falta de graça, pau que nasce torto, morre torto. É um pensamento popular. E com falta de ação. Não basta discernir, é preciso em seguida agir. E Paulo diz então que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Mas como nos manifestarmos ao mundo se nós não o discernimos? Vocês não se lembram quando surgiu a AIDS? O que é que muitos pregadores disseram? Se lembram? Juízo de Deus sobre os homossexuais. Profunda ignorância. Porque a AIDS vem sobre homossexuais e sobre heterossexuais. Naquela época, vinha predominantemente sobre homossexuais. Então os pregadores subiam ao púlpito e diziam: é o juízo de Deus, sem perguntar a Deus. Quem levou a culpa não foram os pregadores, foi Deus. Então, para nos manifestarmos ao mundo, nós precisamos ouvir, conhecer o mundo. Devemos, portanto, orar, pedindo sabedoria, ler e estudar a Bíblia, estudar o assunto
que está diante de nós. Discernir é julgar, analisar, considerar, expor, e isso demanda estudo. Discernir não é ficar imaginando coisas, mas examinar a bibliografia a respeito daquele assunto, ouvir outras opiniões, e então formar uma opinião sujeita ao discernimento dos outros que ouvem esta opinião. Estudar é aprender a lição da figueira, como disse Jesus. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Nós precisamos de discernimento. Precisamos ouvir o Espírito, ouvir o mundo, ouvir o nosso coração. Nós não devemos ter medo, como cristãos, de examinar qualquer ideia. Mas eu acho que tem cristão que tem medo de ler um livro de Richard Dawkins, ateu e profeta do ateísmo, porque não se garante. Tem medo. Porque Dawkins e outros autores fazem perguntas muito incômodas. Fazem acusações, algumas totalmente verdadeiras a nós. Mas como é que vamos dialogar com os ateus, por exemplo, se nós não lhes conhecemos os seus pensamentos? Nós precisamos ler jornal todo dia. O que os colunistas estão dizendo? Que queiramos ou não, esses pensamentos vão chegar lá dentro de casa. Mesmo que meu filho não tenha lido, vai chegar lá em casa, indiretamente. Mencionei aqui uma colunista que eu aprecio muito, Roseli Saião, não concordo sempre com ela, é óbvio, assim como ninguém tem que concordar comigo, e ela mencionou essa marca do nosso tempo, que eu mencionei aqui várias vezes, que hoje tudo se resolve na canelada e no empurrão. O nosso filho aprende que se resolve as coisas na canelada e no empurrão. Então esse negócio de tomou um soco, dê a outra face, deve ser poesia isso. Porque não é um valor possível. Porque o mundo está dizendo o seguinte: bateu, bata também. Bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Quem quer vencer tem que bater. Se for mocinha, bonzinho, só vai apanhar. Nós não estamos fora do mundo. E Jesus não quer que estejamos fora do mundo. Não os tiro do mundo, mas peço que os livres do mal. Essa é a tarefa do discernimento. Se temos falta de sabedoria, peçamos a Deus que nos dá. Queremos conhecer a vontade de Deus? Examinemos a Bíblia em oração. São 2 recursos que Deus disponibiliza. E vamos estudar. Se eu quero ter uma opinião sobre um assunto, seja ele qual for, eu tenho que estudar o assunto. Bom, agora então, eu posso ter uma opinião. Eu estudei, li os 2 lados da questão, ou os 4. Bem, eu acho o seguinte: se há alguma referência bíblica, vou a ela. Bem, à luz do que eu entendo, do que eu creio, do que eu tenho aprendido nos evangelhos,
eu penso o seguinte: demanda não seguir os outros, embora outros possam formular a mesma ideia que a gente, mas demanda estudo, consciência crítica para perceber, sobretudo, aqueles valores mais insidiosos, logo menos perceptíveis, logo mais sedutores. Mas eu gostaria de franquear o tema um pouco árido, franquear a palavra. Quem quiser fazer algum comentário, tem alguma pergunta, para que a gente possa, quem sabe, melhorar um pouquinho o tema. Sim, Mateus, por favor. O que Paulo em Filipenses, quando perguntado a ele que muitos falavam por inveja, ele diz: não importa que falem de Cristo. Então, é aquela como falem mal, mas falem de mim? Essa pergunta, na verdade, é do Eu Leio o Novo Testamento, né? Feito em hora mais ou menos lateral. Bem sinteticamente, essa é uma área muito interessante. A gente liga a televisão, foi o tema de nossa classe hoje, às 18 horas. A gente liga a televisão, ouve lá um pregador. Aí nós lemos, ouvimos, e, poxa, isso aí é evangelho? A forma dele falar, ou porque grita muito, ou porque anda muito, por exemplo, já sabe quem estou falando, né? Isso aí depõe contra o evangelho. É uma tarefa difícil. Eu faço o seguinte: eu não vejo. Porque se eu vir, eu vou julgar. Então, eu só passo os olhos e não me detenho nesses programas de pessoas que pensam diferentemente de mim, digamos assim. As pessoas estão vendo, eu sei. Então, dou uma paquerada. Segundo, eu acho que o grande exercício, voltando aos didáscalos do Novo Testamento, é saber qual é a motivação da pessoa. Aí tem a motivação original. A pessoa tem uma boa motivação, mas depois ele pode descambar por razões negociais, faturamento, né? Ou já a razão inicial já está corrompida. O grande problema, é o texto do apóstolo Paulo, também de Jesus, é que pessoas se convertem de verdade também nesses malucos da fé. O que prova a grandeza do amor de Deus. Então eu conheço pessoas genuinamente convertidas por esses, aqui entre aspas, malucos da fé. Mas ao mesmo tempo, o mal que eles fazem à fé é também extraordinário. É um exercício muito difícil. Nós temos que ser críticos, tomar cuidado para não sermos invejosos. Nós não fazemos, eles fazem, então vamos criticá-los porque nós não fazemos, mas eles fazem. Vamos ser críticos, vamos ser piedosos, no sentido de contemporizar, se o resultado é este de o Evangelho realmente estar sendo pregado. Mas é um território onde o discernimento chega assim no seu ponto mais crítico, no sentido da palavra, de que não é fácil a gente discernir. Eu coloco tudo na conta de Deus. Eu não julgo, mas Deus julga. E com Deus não se brinca. Se aquele pregador ou pregadora está brincando com Deus, Deus vai fazer justiça. Eu não, porque eu nem sei se merece a justiça. Tentei ser o mais sintético possível, mas esse é um assunto que daria aqui horas de discussão. Mais alguém tem alguma pergunta, observação? Duas, então. A irmã Zélia e irmão Matias.
mais ou menos como a do Mateus. Eu queria saber se sobre dar a face, dar o outro lado da face, é em qualquer situação que a gente vai ter que dar a outra face? Porque é difícil, pastor. Bom, ao dizer à irmã que é difícil, já disse a resposta, sim, só que é difícil. Não é? Poesia não é. Jesus fez isto. E nós queremos ter a mente dele. E no final ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu até me pergunto, será que não sabiam o que faziam mesmo? Jesus fez de conta que não sabiam e perdoou-os. Bom, podemos sair com essa, mas o cara não pode abusar, né? Eu acho que nós temos que também aí discernir qual é a intenção da pessoa, né? Eu mencionei numa certa ocasião que soube de um pastor que nunca... Sim. Olho por olho, dente por dente, essa é mole, esse é Antigo Testamento. Os antigos disseram, olho por olho, dente por dente, mas eu, porém, vos digo. Está resolvida a parada. É o Antigo Testamento, não é norma para nós. É uma expressão cultural do velho homem, digamos assim, Velho Testamento. Não soube de um pastor, não conheci pessoalmente, que quando era criticado nunca rebatia. Ele dizia, a história vai provar que eu estou certo. Eu acho que isso é uma maneira de dar a outra face. Né? Porque não dar a outra face, no sentido da expressão aí, quer dizer agir com a mesma moeda. Vamos entender isso, é agir com a mesma moeda. Agir com a mesma moeda, ou seja, é responder à violência com violência. E qualquer um de nós sabe onde vai terminar isso. Alguém me bateu, eu bati, não fica por isso mesmo. O outro também bate. Pô, mas eu também não vou ficar por trás, eu também bato. E vai acabar onde isso? É a mesma história de Israel e os palestinos. Um mata um, o outro mata dois. Mas dois, aí o outro mata três. Aí o outro mata quatro. Enquanto um não disser, eu não mato mais, mesmo morrendo, não vai acabar aquele negócio lá. Escatologias à parte. Ok, assim... Pastor, eu particularmente saio daqui muito satisfeito de ter ouvido tudo e entendo que o discernimento é uma qualidade básica para a gente viver melhor em qualquer área da nossa vida, inclusive na igreja. Mas, tirando o discernimento de espíritos, que foi aquele primeiro, que é um dom espiritual, me parece que os demais, tanto o discernimento do espírito natural e o discernimento do espírito da época, eles trazem consigo um pré-requisito, que é o conhecimento. As pessoas têm que estar preparadas para isso. E aí eu já quero partir para um diagnóstico para a crise da igreja contemporânea, se de fato a crise da igreja contemporânea é uma crise de falta de discernimento, que é motivada pela falta de conhecimento bíblico. Eu quero saber se essa ponderação é compartilhada por você. O Antigo Testamento tem aquela expressão que eu acho que é válida em todos os tempos. O meu povo perece por falta de conhecimento. No nosso caso, penso eu, que a nossa grande dificuldade é que a nossa cultura privilegia o espetáculo. Ou seja, o consumo. O que é um espetáculo? Alguém fez um troço bacana, bonito, gostoso de se ver, agradável, eu assisto e bato palma. Só que aquilo apenas me divertiu. Mas aquilo não me trouxe um conhecimento que me ajude na minha ação. Então, por exemplo,
Se eu desejo fazer uma crítica a uma determinada rede de televisão que sempre veicula um tipo de valor espiritual nas suas novelas, meramente histórias, meramente ficção. Esse caso não tem nenhuma relação com a vida real, é obra de ficção. No entanto, novela após novela, por exemplo, a reencarnação é o modo de vida. Ora, claro que isso é tão oposto àquilo que nós pensamos que não exerce sobre nós nenhuma influência, mas exerce sobre as pessoas que nos circundam. Mas se eu quero combater esse tipo de inocente divertimento, eu tenho que entender um pouco como é que funciona o mecanismo dos espetáculos, da audiência, do retorno financeiro, enfim, da indústria cultural, a indústria do entretenimento. Então, duas coisas. Primeiro, eu penso que a nós, evangélicos, batistas em particular, nos falta mais conhecimento do mundo. Como é que a máquina gira? Como é que o mundo roda? Para eu, ao fazer uma crítica, ir no ponto certo. Segundo, o problema, como você disse muito bem, é que isso demanda estudo. Por exemplo, um autor, para debochar do Antigo Testamento, já que foi aqui mencionado, se propôs, já narrei isso em outro momento, a viver um mês inteirinho segundo as regras do Levítico. Deixou a barba crescer, não usava sal, só seguiu o Levítico. Escreveu um livro. Está vendo? A Bíblia é ridícula. Ok? Bem, como é que nós combatemos? Como é que nós dialogamos com isso? Para usar outra expressão. Ridículo é você? Não resolveu nada. Nós temos que entender, então, como é que se lê o livro de Levítico. Não como ele leu, literalmente, e tomando ali as normas como sendo princípios. Os princípios são imutáveis, as normas são passageiras. Né? Aqui eu não posso me alongar, mas essa é uma distinção muito importante. Né? O princípio é, devemos nos vestir de modo decoroso. O que é vestir-se de modo decoroso? Na praia é de um modo, no trabalho é de outro modo. O princípio é o mesmo, mas a norma se aplica na cultura, no lugar, no tempo, conforme os elementos que estão ao seu redor. De igual modo, Levítico. O princípio é o seguinte: higiene tem que ser limpo. A norma é lave a mão 3 vezes ao dia. Então, isso não tem lá, só estou ilustrando. Se você não entender que atrás da norma, lave as mãos 3 vezes ao dia, está o princípio da higiene, você não entende o Levítico. Não entende que é um livro escrito por uma época em que não havia nenhuma regra de higiene pública, de saúde pública. Era só por meio da religião. Então se você não fizer tal coisa, vai morrer. Deus vai matar você. Porque era a única que funcionava. E funcionou. E o povo sobreviveu. Se não fosse o Levítico, o povo teria desaparecido. Então, se nós não entendemos isso, estudando o livro, vendo elucidações do assunto, realmente, o livro de Levítico não dá para ler. Porque tantas pessoas têm dificuldade de ler o Antigo Testamento, que não entendem esses princípios todos que estão... Aí eu me alonguei um pouco para dizer, realmente, só que dá trabalho estudar. Pegar um texto bíblico que eu não entendi, eu posso dizer, não entendi, não quero nem saber. Não, eu vou estudar, vou ler um comentário, 2, 3, 4, até eu entender. Eu digo, olha, eu até que tentei, mas eu não entendi. Mas um dia eu vou entender. Nós temos que entender todos os textos bíblicos. Aí você tem lá em Deuteronômio 30, né? 29. As verdades encobertas são para o Senhor nosso Deus, então eu não quero nem saber. Esse texto não tem nada a ver com isso. Se está na Bíblia, temos que entender. Com humildade.
Hoje eu entendo desse modo. Amanhã eu vou estudando mais, eu entendo de outro modo. Eu estou aqui falando daquelas coisas que não são essenciais à fé, mas que orbitam em torno da fé. E hoje, então, o grande esforço nosso, porque tudo é tão fácil, é gastarmos tempo para estudar, né? Para aprender. Bem, meus irmãos, eu agradeço muito. Vamos ouvir agora o dueto mencionado. Após o dueto, então, nós teremos o ofertório e a oração para encerrarmos. Todos receberam o roteiro? Alguém não recebeu? Ok. Façam bom uso, podem agora reler os anteriores, se assim desejarem, lerem o próximo, que é sobre confiança. E alguém que leu esse capítulo, numa grande dificuldade, disse, esse é pesado. Não pesado o texto, mas a confiança é pesada. Confiar é algo difícil, algo pesado nesse sentido. Vamos ouvir então. Amém.
Então, quem trouxe seu dízimo, sua oferta, poderá trazer aqui, enquanto a irmã Claudiane toca a música. Depois vamos orar, então, encerrando nosso encontro. Senhor, diz-nos, Tiago, que se temos falta de sabedoria, que nós peçamos ao Senhor, que o Senhor nos dá. Nós te rogamos, Senhor, que nos dês discernimento, seja naquelas situações diante dos espíritos malignos, para que possamos enfrentá-los no teu poder, seja no sentimento do mundo que nos tenta arrastar, seduzir para pensamentos e práticas contrários à tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma mente viva e um coração pronto a obedecer a tua palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.